Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Tel e nesse vídeo estarei falando sobre fatoração de polinômios. Espero que gostem. Vamos lá? Fatoração de expressão algébrica. A fatoração de expressão algébrica consiste em escrever uma expressão algébrica em forma de produto. Lembramos do vídeo anterior que produto é multiplicação. Em casos práticos, isto é, na solução de alguns problemas que envolvem expressões algébricas. A fatoração é extremamente útil, pois, na maioria das situações, ela simplifica a expressão trabalhada. Para realizar a fatoração de expressões algébricas, utilizaremos um resultado muito importante na matemática chamado Teorema Fundamental da Aritmética, que é afirmar que qualquer número inteiro maior que 1 pode ser escrito na forma de produto de números primos. Veja, 121 é 11 vezes 11. O 11 é número primo. Então, multiplicação de 11 por 11 dá 121. Fatorei o 121 em 11 vezes 11 ou 11 quadrado, da forma que achar melhor. E 60 é igual a 5 vezes 4 vezes 3. Se for em números primos, o 4 teria que colocar 2 elevado a 2. Então, foi fatorado o número 121 e o 60. Agora, métodos para fatorar expressões algébricas. Vai ser quase o mesmo procedimento, mas agora com expressões algébricas, com polinômios. Fatoração por evidência. Vamos, através da geometria, entender um pouco da álgebra para aplicar em polinômios. Considere o retângulo. Observe que a área do retângulo azul mais a área do retângulo verde resulta o retângulo maior. Vamos analisar cada uma delas. Então, a área do retângulo azul é B, né, vezes x. Base x vezes altura b, dx. E a área do retângulo verde, b vezes y. Base y vezes altura b, by. E a soma delas daria o retângulo maior, que é a soma das duas aqui daria a área do retângulo maior, mas a gente poderia fazer a multiplicação do b vezes a soma de x mais y, ou seja, a base x mais y vezes a altura b. E com isso a gente chega que a área do retângulo maior é igual à soma das áreas dos dois retângulos menores, o azul e o verde. Então, a expressão que representa a área do retângulo maior é igual à soma das expressões que representa a área do retângulo azul e do retângulo verde. Com isso, você observa que o b está multiplicando x mais y, é a mesma coisa que bx mais by. Se você quiser fazer o teste, é fazer a distributiva b vezes x vezes b vezes y. Então, bx mais by. E o inverso é colocar o fator comum em evidência. O comum é o b, então ele fica do lado de fora do parênteses. E o que sobra fica dentro do parênteses. Então, alguns exemplos para a gente entender melhor. Para fatorar a expressão 12x mais 24y, nota-se que 12 é o fator em evidência, porque o 12 consegue dividir o 12x e o 24y consegue dividir por 12. Ou seja, os dois termos são divisíveis por 12, uma vez que ele aparece em ambas as parcelas. Assim, para determinar os números que vão no interior dos parênteses, basta dividir cada parcela pelo fator em evidência. Então, 12x dividido por 12, o que vai aparecer dentro do parênteses é o x. 24y dividido por 12, o que vai aparecer dentro do parêntese é o 2y. Então, o 12x mais 24y será igual a 12 vezes x mais 2y. Outro exemplo, 21ab ao quadrado menos 70a ao quadrado b.
Se a gente for verificar a parte numérica, os dois termos dão para dividir por 7. E o AB ao quadrado e o A quadrado B dá para dividir por A e por B. Então, o fator comum que vai colocar em evidência é o 7, que é a parte numérica, mais a parte literal AB. Então, o 21AB ao quadrado menos 70A ao quadrado B é igual a 7AB vezes, entre parênteses, 3A menos 10A. Por quê? É o 21AB ao quadrado dividido por 7AB, que dá 3B, e o menos 70A ao quadrado B dividido por 7AB, o resultado vai dar menos 10A. Fatoração por agrupamento é uma consequência do fator comum em evidência, ou seja, você faz duas vezes o fator comum em evidência. Depois do fator comum em evidência, né, colocou o fator comum em evidência, no caso aqui foi o xy, sobrou esses dois termos, né, somados aqui, que tem um fator comum, que é o A mais B, que está em comum nos dois termos, nesse primeiro termo e esse segundo termo. Então eu posso colocá-lo, posso isolá-lo, ou seja, vou agrupar em outra multiplicação. Então o fator comum é o binômio A mais B, que vai ficar A mais B. Aí o que sobra do primeiro termo é o x mais y, ou xy. E do segundo termo é wz ao quadrado. Por isso que eles ficam dentro do parênteses. Somado porque aqui tem um sinal de mais. Diferença entre dois quadrados, a gente viu no vídeo de produtos notáveis que o que resulta na diferença entre dois quadrados é o produto da soma pela diferença de dois termos. Então, toda vez que tiver diferença entre dois quadrados, a fatoração dele vai ser o produto da soma pela diferença. Então, basta lembrar disso. Então, a fatoração da diferença entre dois quadrados é o produto da soma pela diferença. Então, para fatorar a expressão x ao quadrado menos y ao quadrado, vai ficar similar a essa de cima, que vai ficar o produto de x mais y por x menos y. Então, vamos ver alguns exemplos, né? Outro exemplo, no caso, um exemplo numérico. Tá vendo que são dois números, né, quadrados, né? Então, dois números ao quadrado e a diferença dos resultados. A gente poderia usar a forma fatorada. A gente pode pegar o produto da soma desses dois termos pela diferença desses dois termos. Olha como que simplifica a expressão para facilitar o resultado, né? Facilitar o cálculo para o resultado. Então, ou seja, o quadrado de 2020 e menos o quadrado de 2019 não há necessidade de fazer esse cálculo. Basta fazer o produto da soma desses dois termos pela diferença dos dois termos. A diferença que deu 1, aí fica fácil, né? Então vai ficar só o resultado da soma de 2020 com 2019, que é 4.039 multiplicado por 1. O resultado dessa diferença desses dois quadrados dá 4.039. O trinômio do quadrado perfeito, ou trinômio quadrado perfeito, considere o quadrado seguinte de lado A mais B. Então, é um quadrado de lado A mais B. Os quatro lados medem A mais B. E observe as áreas dos quadrados e retângulos formados em seu interior. Então, tem a área de cada figura aqui no interior. O quadrado aqui é A ao quadrado, esses dois retângulos AB, e esse quadrado é B ao quadrado. Então, isso quer dizer que a área total pode ser calculado pela lado vezes lado, que é A mais B vezes A mais B, que é A mais B ao quadrado, né, que torna o quadrado da soma, ou a soma dos termos interiores, né, a área das figuras que estão no interior dessa figura maior. Então, a área total pode ser calculada com a soma das áreas internas. Então,
esse trinômio quadrado perfeito aqui, a fatoração dele sempre vai ser o quadrado da soma ou o quadrado da diferença, que a gente vai ver no próximo slide. Então, sempre o trinômio quadrado perfeito vai dar o quadrado da soma ou o quadrado da diferença, que é similar, né, de forma análoga, a gente consegue achar ou calcular, né, a fatoração de um trinômio quadrado perfeito para chegar no quadrado da diferença. Então, o procedimento rápido seria tirar a raiz do primeiro, que é x ao quadrado. Então, tira a raiz dele, dá x. Tira a raiz do último, que é 36, que dá 6. Então, se for um quadrado perfeito, ele sempre vai dar o quadrado da soma ou o quadrado da diferença. No caso aqui vai ser quadrado da soma, porque tem um sinal de mais no segundo termo. Então, se for um trinômio quadrado perfeito, vai ficar x mais 6, porque foi a raiz, né, do primeiro e a raiz do último, ao quadrado. Para fazer esse teste, basta pegar 2 vezes o primeiro vezes o segundo. Então, 2 vezes x vezes 6 dá 12x. É um trinômio quadrado perfeito. Então, o procedimento seria tirar a raiz quadrada do primeiro e a raiz quadrada do último, que serão os dois termos que estarão entre parênteses no quadrado da soma ou no quadrado da diferença. Agora, um outro trinômio de segundo grau que não seja quadrado perfeito, basta utilizar o método de Bhaskara ou utilizar o método da soma e produto, que é o teorema de Stevin, né? O teorema de Stevin, que é o soma e produto. Mas quem não lembrar, faça a fórmula de Bhaskara, que é só esse procedimento, né? Que o termo ao quadrado, o coeficiente é A, o termo de grau 1 é o coeficiente B, e o termo de grau 0, ou seja, independente de x, é o C. Se você utilizar essa fórmula, onde o delta é b ao quadrado menos 4ac, você consegue achar as raízes da equação. Se você transformar o trinômio do segundo grau numa equação do segundo grau, você consegue achar as raízes da equação, que no caso vai ser a forma fatorada. Você pega as raízes e faço o produto, né, de x menos x1, que é a primeira raiz, vezes x menos x2. Ou seja, troca o sinal da raiz para transformar num produto, né, na forma fatorada do trinômio do segundo grau. Um exemplo seria esse, ok? Determinando as raízes, né, fazendo a substituição na fórmula de Bhaskara, as raízes serão 4 e menos 5. Para colocar no formato de fatoração, a gente tem que trocar o sinal. Então, vai ficar x menos 4 vezes x mais 5, que é a forma fatorada desse polinômio, desse trinômio do segundo grau. Então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado. Clique no gostei, compartilhe esse vídeo, inscreva-se no canal e não esqueçam de ativar o sininho das notificações para que vocês não percam nenhuma novidade no canal. Até o próximo vídeo. Muito obrigado.